Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Que privilégio podermos estar mais um dia, estarmos outra vez compartilhando uma mensagem de fé. Então vamos seguir juntos aqui. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 36, e eu vou ler para vocês. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se estes conselho ou obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram eles com ele, e chamando os apóstolos e tendo açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Então aqui é uma história que tinha o pessoal, depois que Jesus já tinha partido, e eles estavam com medo, que estava acontecendo todo aquele movimento do crescimento lá da igreja. E aí tem um único homem aqui com sabedoria, o nome dele era Gamaliel, e ele era doutor da lei, muito venerado pelo povo, Então ele estava contando essa história porque eles estavam tentando ali parar os discípulos, açoitando, colocando eles na prisão, e ele deu esse conselho, Se isso fosse de Deus, ia adiante, não adiantaria eles tentarem parar. Mas se não fosse de Deus, ia dispersar, assim como esses outros que tentaram juntar alguns homens aqui, que ele conta, Teudas e Judas. Só que, como os discípulos estavam trabalhando verdadeiramente para Deus, em prol do crescimento da igreja, não houve uma interrupção daquele trabalho. E até os dias de hoje, pessoas são chamadas geração após geração, e essas pessoas são levantadas para essa missão de levar o evangelho adiante. E eu acho que nunca eu pelo pouco assim que eu entendo, nunca na história houve um crescimento tão grande e divulgação da palavra de Deus. Claro que hoje tem as ferramentas aí da internet, tem muito mais comunicação do que antigamente, mas as pessoas realmente têm se disposto um pouco mais a conhecer o Evangelho, e muitas almas têm sido ganhas para Cristo nessa jornada. E aí eu estava meditando em algumas perguntas assim, acerca de por que a mensagem da Bíblia mostra claramente que Deus se importa que sejamos pessoas boas e em constante melhoramento, Porque Ele se importa. Por que Ele nos deu o livre-arbítrio? Então, Ele se importa e levanta pessoas para discipular, para trazer a palavra, porque a palavra traz crescimento, entendimento, sabedoria e mudança de vida. Então, por que Ele continua se importando? É por amor, E aqui no livro na verdade a carta, primeira carta de João, aqui fala que Deus é amor, e ele fala 2 vezes no capítulo 4 que Deus é amor, que Deus é amor. Então Deus, ele é realmente, ele é o puro amor, Deus é a pura sabedoria, Deus é tudo de qualidade, de virtude que nós pudermos falar, porque Deus é todas as coisas. A partir de Deus criou-se todas as coisas, e toda a obra de Deus é boa. Porém,
quando Deus nos deu esse livre-arbítrio, desde o começo, né, dos tempos, o homem sempre teve essa inclinação para o que é mal. Então, infelizmente, somos nós mesmos que causamos algumas coisas, né, algumas derrotas, algumas situações nas nossas vidas. E Deus, ele está sempre ali, nos cercando de amor, nos ajudando, mandando um conserto, mandando um conselho, mandando alguém para nos ajudar, porque ele realmente se importa, né? Então, quando Deus traz uma mensagem para que nós larguemos algo, não é porque ele é um Deus zangado, está sempre irado. Não, é muito pelo contrário. É porque quando a gente é liberto de algum vício ou de um mau hábito, é a nossa vida que é melhorada, né? Nós vivemos uma vida de mais vitórias, né? De mais colheitas, de mais bênçãos. Ele quer nos ver libertos, desimpedidos, desembaraçados. Ele não quer que a gente fique ali presos em sentimentos ruins, presos em vícios, seja vício do que for, porque vício ele é sempre existente na vida das pessoas por causa de emoções erradas que levam as pessoas a buscar algo no vício, né, o prazer. Então, Deus ele vem sempre se preocupando e vem exortando, vem admoestando. Então, a Bíblia, ela traz muitas palavras que são promessas de muitas bênçãos, mas também traz muitas palavras de correção. Mas é o amor. Todo pai que ama de verdade, ele corrige o filho. E Deus nos ama muito e ele quer nos corrigir também. Então, eu gostaria só de ler mais um versículo aqui para que você entendesse, né, que Deus realmente ele tem um conserto conosco, com a humanidade. Foi uma promessa que Deus fez depois que ele já tinha destruído a terra com o dilúvio. E está aqui em Isaías 54:9, diz assim: por isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Então, Deus, ele não quer se irar contra os homens, né? Deus quer realmente um conserto, ele quer um compromisso, ele quer intimidade, ele quer realmente um relacionamento, né? E nessa nossa jornada relacional com Deus, o que ele espera é amizade verdadeira, confiança, e ele gosta muito mesmo, ele corresponde de uma maneira maravilhosa. Eu tenho vivido isso nesses últimos dias na minha vida e é muito bom a gente ter um amigo, e um amigo tão verdadeiro, leal e sincero como é o nosso Deus. E através de Jesus Cristo, né, todas essas coisas foram possíveis. Então, Deus nunca desistiu da humanidade, ele nunca vai desistir de nós. E nós também não podemos desistir de Deus, porque muitas vezes problemas, situações se levantam, mas elas vão passar. As situações, os problemas vão passar, mas Deus nunca vai passar. Ele vai estar sempre conosco, sempre disposto a um novo conserto. E nós temos a oportunidade, mesmo que tenhamos algum vacilo, alguma queda, nós temos sempre a oportunidade de nos arrependermos e de nos achegarmos novamente a Deus. E eu quero orar agora com você, em nome de Jesus. Pai, obrigada por essa palavra, por esse momento, esse compartilhar. Nós entendemos cada dia mais como o Senhor é bom, como o Senhor é o nosso Pai.
e que todo o plano do Senhor, todo o projeto do Senhor foi realizado ali na cruz do Calvário por Jesus, quando o Senhor salvou a humanidade através do sacrifício de Cristo Jesus. Obrigada, Deus, porque fazemos parte dessa família, porque somos os teus filhos amados. Obrigada, Deus, por se importar e por levantar pessoas, geração após geração, para que essa palavra hoje chegasse a nós, traduzida na nossa língua. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus, por cada pessoa que deu sua própria vida para que essa mensagem chegasse a nós. Isso foi coisa que a gente não viu, mas foi muito importante. E por isso hoje temos a liberdade de te adorar, de te louvar, a liberdade de escolher te servir em espírito e em verdade, a liberdade de compartilhar a tua palavra num país que é verdadeiramente livre, um país cheio de pessoas que compartilham a mesma fé. E sabemos que mundo afora não é assim. Existem lugares onde a tua palavra, Senhor, ela é causa de morte, pessoas que dão a vida por amor à tua palavra, mas que realmente, são caçadas. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor acompanhe cada um desses seus missionários nessas obras de espalhar o Evangelho nos lugares mais remotos e perigosos da terra. Pai, abençoa cada um, Senhor, que tem se disposto a isso. Em nome de Jesus, que as tuas mãos alcance e abençoe e protege e guarda cada um dos seus missionários mundo afora. É o que nós te pedimos nessa hora em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esta palavra que transforma, que muitas vezes ela vem de encontro com a nossa necessidade, mas às vezes também vem confrontando a nossa vida, os nossos erros, as nossas falhas e nos faz ser pessoas melhores. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus, por cada um que está comigo aqui agora, nesse momento de oração. Pai, eu te peço, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. Manifesta a tua graça, o teu amor e o teu perdão. Derrama as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. E é isso, meu querido, minha querida. Obrigada por estar comigo até aqui. Até uma próxima mensagem. Continue ouvindo e compartilhando essa mensagem, que é uma mensagem de fé, uma mensagem para crescimento, é uma mensagem que eu busco mesmo na Bíblia e trago da parte do Senhor para nós nesse canal. E nada que eu coloque aqui de jeito algum, nada. Não é o que eu vivo, É exatamente a palavra que o Senhor fala comigo e eu vivo essa palavra e repasso para vocês. Um grande abraço e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.